Glória a Jesus. Bora continuar nossa história, que teve uma interrupção e não deu certo? Então vamos lá. Saul não conseguiu esperar o profeta Samuel. Então ele desobedeceu, perdeu o favor de Deus. Então a impaciência, ela pode custar o seu propósito. Você sair do propósito de Deus. Neuza Bezerra. Então a impaciência pode acontecer isso. Saul teve muita impaciência e perdeu a bênção. Outra coisa que eu posso te dizer é que a espera não é a ausência de Deus. Então, muitos ficam sem saber o que fazer porque pensam que foram abandonados. Mas calma, a espera não é tempo de abandono. O Senhor não nos abandona jamais. Ele diz na palavra que mesmo que uma mãe te desampare, Ele jamais te desamparará. Olha o poder de Deus sobre a sua vida, trazendo um amor, trazendo um cuidado, um zelo na sua vida. Ele diz que Ele jamais te desamparará. Jamais, Kemely, José, Edson Carvalho, Tamílis, jamais te desamparará, Aparecida. Esse é o Deus que eu conheço. Então a espera não é a ausência de Deus. Então por que muitos fracassam? A espera é a ferramenta de maturidade espiritual. É crescer na fé. É ter experiência com o Senhor. Aqui, no confronto emocional dessa espera, você encontra na dor da sua do seu momento particular com Deus, desse problema que você está enfrentando, que demora tanto. Aí você pode dizer: quantas vezes você disse: Deus, até quando? Porque comigo está demorando tanto? Mas você vai ver que em Salmos, ali tem muitos salmistas que escreveram exatamente dessa forma. Salmista Davi, por exemplo, ele falou: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus. Assim como a corça suspira pela água. Então, aqui você já tem que ter em mente que a impaciência, ela nasce em 3 lugares. E o primeiro lugar que a impaciência nasce é na comparação. Porque às vezes as pessoas ficam se comparando, fica todo mundo avançando e eu parada. Aquele recebeu a bênção e eu não. Porque aquele é melhor e eu pior. Então vem a comparação. Na impaciência nasce da frustração. Quando se pensa que vai alcançar algo, mas por algum motivo não alcança. Aí diz: eu achei que já era o tempo. Porque acha que a sua justiça, Romário, é a justiça de Deus. O seu tempo é o tempo de Deus, mas lá em Eclesiastes vai dizer que tem tempo para todo propósito debaixo dos céus, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Então tem tempo determinado para Deus em toda a situação da nossa vida. Então vamos parar de se comparar e vamos parar de se frustrar, porque são nesses lugares que se começa a impaciência. Aí vem com isso o cansaço emocional. Cansaço emocional, você pode dizer: eu não sei se consigo esperar mais, eu não tenho mais forças, eu não aguento mais.
Mas espera aí, quem te conhece é Deus. Ele te formou, Ele que te deu a vida, então Ele sabe exatamente o que você consegue carregar. Ele diz que Ele não lhe dá fardo que você não possa carregar. Então, se você está sobrecarregado, é porque você não está esperando com o coração grato, não está esperando conforme Deus requer de você. Você está entrando em comparação, você está entrando em frustração, você está entrando num cansaço emocional. Para com tudo e volte-se para Deus. Volte-se para Deus, Lurdinha. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o orgulhoso, diz Eclesiastes 7:8. É a Bíblia Sagrada que diz isso. Não sou eu. Então a pressa, ela pode te colocar em lugares que Deus nunca planejou para você. Isso é forte demais. Porque vem as consequências. Vem as consequências. Deus não queria que Abraão tivesse um filho com a concubina. Não era a vontade perfeita do Senhor. Ele permitiu porque o ser humano tem o livre-arbítrio, tem o poder de escolha. Mas saiba que toda ação tem uma reação. Tem as consequências. Tem as consequências. Então, você, para ser transformado pelo poder de Deus nesse processo da espera, você tem que refletir. Você tem que refletir, porque a impaciência, ela traz ansiedade. Ela traz a necessidade de controle. Ela traz um medo do futuro. E tudo isso, cientificamente falando, traz problemas físicos também, emocionais, psíquicos. Então abrange o seu espírito, abrange a sua alma e abrange o seu corpo. Vai atingir as 3 dimensões da sua vida, do seu ser: espírito, alma e corpo. E aí então você pode estar completamente fora do prumo de Deus e vai sofrer amargamente. É isso que você quer? Ou você quer as bênçãos do Senhor? Muitos só querem a bênção do Senhor, né? Socorro. Muitos só querem a bênção do Senhor, mas não querem obedecer. Não querem andar em conformidade com a palavra. Então não é só espiritual, é emocional também. Abrange tudo. Agora eu vou te dar atitudes aqui para você vencer a impaciência. Então a primeira atitude é você confiar no caráter divino, no caráter de Deus. Não no tempo, porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. O nosso é o Cronos, o de Deus é o Kairos e o Eterno. É um tempo diferente. A Bíblia vai falar em Salmo 92, se eu não me engano, que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia para Deus. Mas Ele nos dá um coração sábio para que nós possamos contar os nossos dias. Quer dizer, Ele nos dá entendimento para que nós possamos andar no propósito dEle, esperar no tempo dEle, confiar nele. Deus não se atrasa, Ele prepara tudo.
porque ele vê além do natural, ele vê muito mais além. Nós vemos limitado com olhos naturais, físicos, mas Deus vê além do coração, além da aparência. Deus olha para o coração, Deus olha para a alma, Deus olha para o profundo, Deus olha para o espírito. Nós não. Entende isso? Então aprenda a descansar no processo. Salmo 37:7 vai dizer: descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Esperar não é passividade, é confiança ativa. E aí você vai me dizer, mas como assim é confiança ativa? Como assim não é passividade, é só cruzar os braços e esperar? Não. Esperar em Deus, descansar no Senhor e esperar nele, é você estar continuando fazer tudo o que você tem que fazer, mas esperando e gerando com gratidão já o amanhã, já o futuro que ele espera. É você ter essa fé avassaladora que você crê e isso traz a existência. Olha que poderoso. Por isso o Senhor diz, Lourdes, não tome decisões no auge da sua ansiedade. A Bíblia vai falar no Novo Testamento, diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus corações e súplicas e ações de graça. Então você não é para viver ansioso. Não tome decisões no auge da ansiedade. Muitas mulheres destroem promessas porque tomaram decisões no desespero, na tempestade. Você tem que esperar a tempestade acalmar para tomar uma decisão. O Espírito Santo de Deus, ele brada no seu coração. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, hoje você vai querer, porque o Espírito Santo é maravilhoso, o Espírito Santo é amigo, o Espírito Santo avisa, o Espírito Santo direciona, o Espírito Santo guia. Ele me guiou para fazer essa live aqui só para te alertar, para te animar, para dizer que Ele está aí com você. Não temas, não temas. Ele diz que eu estou contigo, não temas. Viu, John Carlos? Ouça a voz de Deus, John Carlos. Escute a voz do Espírito Santo quebrada dentro do teu coração. Não vá andar por caminhos tortuosos, porque o Senhor te direciona para o caminho de luz, o caminho que traz felicidade, é o caminho que emana leite e mel. Esse caminho que ele prometeu a Abraão, ele promete para nós, é o reino dos céus, e nós podemos gozar sim do reino do céu aqui na terra também. Então o silêncio de Deus nunca é abandono, é preparação. Lembra da história de Jesus no barco dormindo e a tempestade lá fora e os discípulos apavorados e disseram: mas Jesus está dormindo aí nesse barco, acorda, Jesus, acorda. E então Jesus bradou, deu ordem com autoridade para que aquele vento se acalmasse. Eles ficaram atônitos de ver um homem que tinha poder sobre o vento, sobre a natureza. Esse Deus que eu conheço, esse Deus que quer que você confie nele, o Deus que dá ordem para a tempestade, ainda diz assim: homens de pequena fé.
Ele nos ensina a confiar e a usar a fé na espera, a fé no processo. Amém? Quem está comigo diz amém aí no comentário. Então Deus está dizendo hoje: eu não esqueci da promessa que eu te fiz lá no tempo passado. Tem promessas aqui que foram na infância, mas o Senhor não se esqueceu. Ele vela pela sua palavra. Você não está atrasada, você não está sendo deixada de lado, não. Você está sendo preparada, lapidada para o melhor vir. Então existe algo que só pode nascer em você no tempo certo. Se você receber antes do tempo, vai azedar, não vai dar certo. Mas se você esperar, você vai ter a sua promessa cumprida com honra e muitas vezes com dupla honra. Você confia nisso? Você confia nessa palavra? Isaías 60:22 diz: eu, Senhor, a seu tempo o farei prontamente. Olha só que tremendo. Eu, Senhor, a seu tempo farei prontamente. Ele está dando uma garantia para você. Amém? Então eu te convido a fechar seus olhos e a dizer assim: Senhor, cura agora toda ansiedade, toda impaciência, restaura a fé, restaura, Senhor, minha fé. Quero orar com você rapidamente, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento, Pai, eu te apresento cada pessoa que está nessa live, Senhor. Cada pessoa que entrou nessa live, eu te apresento para que o Senhor entre com providência. A impaciência, Senhor, ela gera frutos destrutivos, gera, Senhor, destruição, gera consequências devastadoras. A pessoa sai do teu propósito, perde a bênção, Senhor, e não alcança, Senhor, o que o Senhor tem. Mas o Senhor diz para nós sermos fiéis até a morte, que o Senhor nos dá a coroa da vida. Eu te apresento cada pessoa que o Senhor colocou aqui nessa live, que vai ouvir posteriormente em outras redes sociais, para que possam, Deus, dar espaço no seu coração da confiança e esperar no Senhor. Esperar no Senhor. O salmista diz: apressa-te, Senhor, porque ele está agoniado, desesperado. Mas logo no outro salmo ele vai dizer: espera no Senhor com paciência, porque ele sabe, Pai, que esperar em Ti gera vida, gera prosperidade, gera, Senhor Jesus, alcança o que está esperando, a sua promessa, o seu objetivo, a sua cura, a sua libertação. Muitas pessoas estão sofrendo, Pai, sofrendo com um ente querido, sofrendo com algo, Pai, que está abalando o seu emocional, com depressão, pessoas presas dentro de um quarto, que não conseguem sair, não conseguem se socializar, estão cheios de ansiedade, depressão, não conseguem, Pai, estão presos, ora no futuro, ora no passado, Pai, e precisam do Teu bálsamo da paciência para que eles possam esperar com confiança e assim alcançar a Tua graça. Por isso, nessa tarde, o Senhor me trouxe aqui para dar uma palavra, liberar uma palavra assim, de paciência para todos que estão ouvindo, para que tenham paciência e fé e esperança, Pai. Esperar com paciência no Senhor, aguardar com fé. Deus, derrama esse bálsamo, Pai, da Tua graça sobre esses corações e tirando toda angústia, toda tristeza, toda ansiedade neste momento, Pai.
colocando uma fé que só o Senhor pode dar. É só o Senhor que pode dar fé, Pai amado, ao ser humano, porque nós não somos capazes de vencer sozinho. Mas o Senhor nos dá fé, o Senhor nos dá, Pai, um coração gratos, e assim nós alcançamos, Pai, um favor imerecido da Tua parte, a Tua misericórdia, Pai, porque o que nós merecíamos era sermos destruídos, Pai, mas nós somos livres em Ti, porque cremos que o Senhor nos faz mais que vencedores, e eu creio que o Senhor está fazendo pessoas aqui, neste momento, mais do que vencedores. Nessa hora nona, horário do milagre, vidas estão sendo curadas, restauradas, libertadas, recebendo a sua bênção. A bênção que elas estão precisando, o Senhor está enviando anjo, ministrando sobre eles, Pai. Eles estão recebendo, eu creio, neste momento, Pai, pela fé, no nome de Jesus. É pela fé que você alcança, é pela fé. Amém? Então essa palavra que eu queria compartilhar com você hoje. Então se você gostou, se essa palavra falou com você, então escreva aqui: eu vou esperar o tempo de Deus. Compartilhe essa live com alguém que está cansada de esperar. Coloque nos comentários também pedidos de oração. Estarei apresentando ao Senhor pela madrugada também a sua vida. Amém? Então, se você sente que precisa de uma cura emocional, de um direcionamento nessa libertação dessa área, conte comigo. É só ir no link da minha bio. Amém? Que Deus está levantando mulheres para viver o propósito dele nessa terra. Você não é diferente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E até a próxima live no nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente.